Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 19. Nós estamos num trecho de conversões improváveis. Último sermão, conversão do eunuco etíope, pela pregação de Filipe, e hoje a conversão do perseguidor Saulo. Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 19. Assim diz a santa palavra do nosso Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pela sua santa, poderosa e eficaz palavra. Palavra que é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que consegue, ó Deus, penetrar o mais profundo do nosso ser, sondar, Senhor, os nossos intentos, nossas motivações, e corrigir, Senhor, aquilo que precisa ser corrigido. Ela é o instrumento do Teu Espírito Santo para o nosso auxílio, para a nossa correção, instrução, para que possamos viver segundo a Sua boa vontade, ó Pai. Por isso é que rogamos a iluminação do Espírito e também, Senhor, aquela disposição que só Ele pode dar para a obediência, para o temor, para que nós amemos o Senhor e a sua palavra e assim vivamos para a glória do Senhor. Oramos, ó Pai, confiados na graça do seu Filho Jesus Cristo, no poder do seu Espírito e no seu amor, ó Deus bendito, no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, irmãos, o último sermão foi sobre a conversão, uma conversão improvável, daquele eunuco
etíope, que veio a Jerusalém para adorar e que o Senhor, por sua graça, encaminhou Filipe até aquele lugar onde ele se encontrava praticamente só ele e a sua comitiva, para que ele pudesse entender o texto de Isaías a respeito do Salvador Jesus Cristo. Hoje nós nos defrontamos com uma outra história, a história da conversão, de uma conversão ainda mais improvável, a conversão do perseguidor Saulo. Alguns pecadores não são apenas indiferentes ao evangelho, eles são hostis, eles demonstram hostilidade à pregação da palavra de Deus. Mas há alguns que são piores, que não somente rejeitam a Cristo, não somente são hostis ao evangelho, eles trabalham ativamente contra Cristo e contra a sua igreja. E esse era o caso de Saulo de Tarso. Aos olhos humanos, pessoas assim podem parecer longe de serem alcançadas, de serem salvas pela graça do Senhor. Elas estão endurecidas demais ou comprometidas demais com o pecado e com suas próprias perspectivas, que elas são difíceis ou até aos olhos humanos impossíveis de ser alcançadas. Jesus teve uma conversa assim com os discípulos a respeito dos ricos, quando ele disse que era muito difícil que um rico entrasse no reino dos céus, Mateus capítulo 19. E os discípulos então perguntaram: quem pode ser salvo? A resposta de Jesus foi: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então aqui nós temos o caso desse homem, dessa conversão improvável, desse homem impossível, Saulo de Tarso, um dos homens mais terríveis que a história da igreja já conheceu para os crentes. Ele era o tipo de pecador que não buscava a igreja por ser um buscador sincero da verdade, mas ele buscava a igreja tentando encontrar razões para persegui-la. Ele não buscava a igreja procurando encontrar a Cristo, ou procurando encontrar Jesus, procurando encontrar resposta para as suas questões. Ele buscava a igreja para persegui-la, para prendê-la, para tentar parar o evangelho. Não era alguém que estava em crise espiritual à procura de respostas, não era alguém que caminhava em direção à igreja porque desejava ouvir o evangelho. Ele era alguém que caminhava em direção a Damasco para encontrar a igreja, para persegui-la, para derrubá-la, para parar o seu avanço. Ele seguia aquela estrada cheio de ódio, como diz o texto, que ele respirava ainda ameaças e morte contra a igreja. E ele estava autorizado pelo Sinédrio, que nutria igual ódio pela igreja do Senhor. E ele estava então disposto a prender os discípulos e levá-los presos a Jerusalém para serem condenados e punidos pelo Sinédrio. A última condenação que nós vimos foi a condenação de Estevão, o diácono Estevão, e ele chegou a ser executado, ele chegou à morte por causa dessa perseguição da igreja. Mas aqui nós vimos o encontro desse homem com Cristo no caminho. Enquanto Saulo procurava os cristãos para os aprisionar, Cristo foi ao encontro dele no caminho para o libertar de suas perspectivas erradas, de sua compreensão pequena do que era a vontade de Deus, de sua compreensão distorcida do que era fazer aquilo que agradava o Senhor. O perseguidor foi extremamente e extraordinariamente confrontado pelo Senhor ressurreto, pelo Senhor que deu a vida pelos seus servos, pelos pecadores, exatamente para que ele não tivesse dúvida de que era de fato Cristo, o Senhor ressurreto, que estava falando com ele. Veja que a iniciativa graciosa de Deus, a iniciativa totalmente divina, soberana para a salvação desse homem. Atos 9 nos ensina que a salvação começa e termina na iniciativa soberana de Cristo. Aqui nós vimos um pecador que nada fez para conquistar a graça, antes foi conquistado por ela. Aqui nós vimos um pecador que, na verdade, tinha motivos, razões, muitas, para ser sumariamente condenado pelo Senhor da igreja, mas o Senhor decidiu encontrá-lo e salvá-lo. Saulo era um inimigo da igreja,
Um inimigo que precisou ser derrubado antes de ser iluminado e transformado pelo poder de Cristo até se tornar um dos principais proclamadores do Evangelho da graça salvadora de Cristo. O texto nos mostra pelo menos 4 realidades a respeito da conversão verdadeira. Em primeiro lugar, que Cristo confronta o pecador em sua rebelião. O Evangelho sempre fará isso. Confrontará o pecador em sua rebelião para conduzi-lo a Cristo. Segundo, Cristo quebranta o pecador e o torna dependente da graça do Senhor e mostra a ele como ele é dependente da graça do Senhor. Terceiro, Cristo usa a sua igreja para acolher e para instruir o pecador convertido, o pecador arrependido, para que ele possa passar a caminhar com Cristo. E por último, em quarto lugar, Cristo dá ao pecador convertido uma nova vida, uma nova identidade e uma nova missão, diferente daquela que ele vinha executando enquanto perdido no mundo. Assim, o que nós vimos nesse texto, o que nós aprendemos nesse texto, é que quando Cristo chama eficazmente um pecador, nenhuma resistência ou rebelião humana pode impedir a sua graça, a graça divina de operar em seu coração. O Senhor confronta o seu pecado, destrói a sua rebeldia, abre os seus olhos para compreender o Evangelho e concede uma nova vida, uma nova comunidade de fé, uma nova identidade, uma nova missão, um novo viver. Olhemos para o texto então e vejamos o que Cristo fez com Saulo e o que Cristo faz com o pecador para a glória do seu santo nome. Em primeiro lugar, Cristo confronta o pecador em sua rebelião. No verso 1 ao 5, descreve a missão de Saulo em direção a Damasco, às sinagogas de Damasco, para perseguir a igreja, como Cristo confronta no caminho. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. Lucas descreve Saulo como alguém dominado por um ódio religioso. A perseguição não era aqui um episódio isolado, ela era uma perseguição sistemática que já vinha acontecendo em Jerusalém, através do Sinédrio, que forçou a igreja do Senhor a fugir pela região de Samaria, e por onde eles fugiam, eles continuavam proclamando o evangelho e a igreja ia expandindo. Isso só aumentava o ódio do Sinédrio contra a igreja. Saulo era uma espécie de executor de sentenças do Sinédrio. E ele então obteve aqueles documentos, cartas autorizando que ele entrasse nas sinagogas, lugares onde os crentes, seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, ia para proclamar o evangelho, para pregar o evangelho aos que frequentavam as sinagogas. Ele então adquire esses documentos e ele segue em caminho de Damasco para perseguir a igreja, para perseguir os crentes. Preste atenção que Saulo era extremamente zeloso e ele mesmo disse que ele acreditava tributar a Deus glória com o seu serviço ao Sinédrio. Ele acreditava que ele estava glorificando a Deus com esse serviço. No entanto, o seu zelo, a sua formação, a sua convicção estava a serviço de uma causa errada. Ele acreditava defender a honra de Deus, enquanto ele perseguia o próprio Filho de Deus, como Jesus disse: Saulo, porque tu me persegues? Paulo sai, e o texto diz que ele sai com cartas para perseguir alguns que eram do caminho.
E aqui cabe uma nota importante a respeito do uso dessa terminologia a respeito do cristianismo, os do caminho. Veja que aqui é a primeira vez que Lucas se refere ao cristianismo como o caminho. É a primeira vez que ele se refere aos crentes como aqueles que são do caminho. Não se sabe se Lucas passa a chamar assim os crentes e o cristianismo por causa do próprio Saulo, porque talvez seria o modo que Saulo se referia aos crentes, ou se de fato era porque havia mudado a dinâmica da vida da igreja. A igreja agora é uma igreja peregrina, era uma igreja que saía de Jerusalém e peregrinava pelo império para fugir da perseguição e continuava proclamando o evangelho. Mas preste atenção que daqui até o final de Atos, especialmente até o capítulo 24 de Atos, os crentes são chamados de os do caminho, ou o cristianismo é chamado de o caminho, mais 6 vezes. E todas as vezes dentro de um contexto em que Paulo está fazendo a sua defesa ou uma defesa do evangelho. Então, possivelmente, é um termo que o próprio Paulo usava para se referir aos crentes. Se referia especialmente ao modo de vida daqueles irmãos. Eles são chamados de a seita do caminho em um certo ponto. Era o modo como eles viviam, o modo como eles adotaram uma vida diferente dentro do império e que eles proclamavam o evangelho de Cristo Jesus. Não há evidências de que Saulo tenha criado esse nome, mas ele passou a ser uma designação conhecida para os crentes a partir dali, os do caminho. O importante é que aqui há uma ironia com relação à conversão de Saulo, porque ele seguia para Damasco a fim de destruir os do caminho, mas foi no caminho de Damasco que Cristo encontrou e mudou para sempre a sua trajetória, mudou para sempre a direção da sua vida. Ele saiu para prender os que pertenciam ao caminho e ele acabou sendo colocado por Cristo no caminho, no mesmo caminho. E aí nós olhamos e vimos o que a conversão de Saulo tem de maravilhoso para nos mostrar a respeito da graça de Deus. Em primeiro lugar, olhando para a condição do próprio homem. Porque no caso de Saulo, o pecado escondia ou se escondia atrás de um zelo religioso. E, de fato, o pecado pode esconder-se atrás de uma espiritualidade, de um zelo religioso. Saulo era disciplinado, Saulo era instruído na lei do Senhor, Saulo era moralmente respeitado, contudo, a sua religião não o aproximava da salvação, a sua religião não o aproximava de Cristo, ele alimentava, na verdade, oposição, rebelião, ódio contra Cristo e contra a sua igreja. É possível possuir conhecimento bíblico, tradição religiosa, zelo moral, mas permanecer espiritualmente cego. É o caso de Saulo aqui. O problema de Saulo não era falta de sinceridade. A sua religião era sincera. Mas, como eu disse há algum tempo aqui atrás, Saulo estava sinceramente enganado. Sinceridade não conduz ninguém à salvação. Saulo era um crente sincero. E ele acreditava tributar glória a Deus na sua sinceridade e no seu zelo. Contudo, a sua sinceridade e o seu zelo era, na verdade, uma forma de esconder o seu pecado e a sua rebelião contra Cristo. Sim, Saulo estava sinceramente errado. A sinceridade não transforma mentira em verdade. A sinceridade não transforma rebelião em obediência. A sinceridade não transforma zelo em piedade, ou aparente zelo religioso em piedade verdadeira. Nós precisamos mais do que convicções fortes. Nós precisamos ser confrontados e transformados pela verdade do Evangelho. Nós precisamos ser confrontados pela própria glória de Cristo para sermos transformados. Mas aqui nós vimos a maneira maravilhosa como Deus intervém no caminho e Deus salva Saulo.
A iniciativa da conversão pertence aqui totalmente a Cristo. Quando Saulo se aproxima de Damasco, uma luz do céu brilha ao seu redor e ele cai por terra e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava procurando a Cristo, como nós já vimos no início, mas Cristo foi encontrá-lo no caminho. A conversão de Saulo começou porque o Senhor tomou a iniciativa de encontrá-lo no caminho de Damasco. A graça não é uma recompensa pelo nosso zelo. A graça não é uma recompensa pelo nosso trabalho para agradar a Deus. E Saulo estava enganado, pensando que ele estava agradando a Deus ou tributando glória a Deus no seu modo de servir o sinédrio. A graça não é uma recompensa de quem conseguiu chegar até Deus e conseguiu agradá-lo. A graça é uma intervenção de Deus em favor de quem está fugindo dele, de quem resiste à sua vontade, de quem resiste ao Evangelho. E aqui nós vimos como foi maravilhosa a salvação de Saulo. Vocês podem ler, nós já lemos no texto, quando o Senhor o cerca com a glória de Cristo, o Senhor chama-o pelo nome, Saulo, Saulo. E a repetição do nome, Saulo, Saulo, mostra tanto um confronto pessoal, Cristo está o confrontando, mas mostra também um conhecimento pessoal. Cristo está com essas palavras ao dizer Saulo, Saulo, demonstrando que conhece aquele homem, que conhecia aquele homem, que conhecia a sua violência, que conhecia o seu coração, mas ao mesmo tempo, Cristo está demonstrando que também conhece o seu nome, porque o seu nome estava escrito no livro da vida, na lista dos eleitos pelos quais ele deu a vida na cruz. A graça soberana não trata pecadores como números. A graça soberana chama pessoas concretas pelos nomes. E o Senhor aqui chama Saulo, Saulo, por que me persegues? E a frase afirmativa do Senhor mostra que ainda que o Senhor tenha um amor profundo por Saulo, o Senhor confronta o seu pecado e acusa-o do seu pecado. Quando o Senhor diz, por que me persegues? O Senhor está dizendo, tu és um perseguidor, um pecador que merece a morte. E aqui é interessante porque Saulo tinha cartas para perseguir a igreja. Saulo tinha cartas para perseguir os crentes. Mas o Senhor Jesus diz, Saulo, por que me persegues? Jesus não pergunta, Saulo, por que persegues a minha igreja? Saulo, por que persegues os meus discípulos? Jesus pergunta, Saulo, por que me persegues? Duas coisas aqui. A primeira, o Senhor Jesus responsabiliza Saulo pelo seu pecado, pela sua perseguição. Segundo, o Senhor Jesus se identifica tão profundamente com a sua igreja, que a violência que é tida contra os seus membros é recebida por ele como violência contra ele mesmo. Essa verdade consola a igreja em meio à perseguição. Porque assim como Cristo, como o salmista diz, e o autor aos Hebreus repete, que o Senhor Jesus canta conosco no meio da congregação, do mesmo modo, o Senhor Jesus sofre conosco no meio da perseguição. Quando a igreja é perseguida, o próprio Cristo é perseguido. Ele vê, conhece e intervém no tempo determinado, acusando Saulo de sua perseguição, advertindo-o do seu desprezo, mostrando que aquele que despreza os crentes, despreza também a Cristo. Em suma, o que Jesus estava mostrando é que ninguém pode ferir o corpo de Cristo sem ofender a cabeça, que é Jesus. Ninguém pode ferir o corpo de Cristo sem ofender a cabeça do corpo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos algumas coisas bem práticas para as nossas vidas. E a primeira delas
é com relação à própria vida religiosa de Saulo. É um alerta a que nós não confiemos nem em religiosidade, nem em tradição, nem em zelo ou sinceridade como fundamento da nossa salvação. Essas coisas podem ser usadas por nós por causa do engano terrível do nosso coração, podem ser usadas por nós para ocultar, para esconder uma rebeldia contra Cristo como Senhor. Por isso nós precisamos submeter os nossos corações a Cristo mediante a palavra. Nós precisamos reconhecer que Cristo conhece a nossa verdadeira condição e que Cristo confronta pessoalmente o nosso pecado e que Ele nos conduz ao arrependimento. E que somente quando isso acontece é que de fato a nossa religião é verdadeira. Do contrário, a nossa religião é só um engano. A nossa religião é só um zelo moral sem compromisso com a verdade, sem compromisso com o Senhor da igreja. Nós precisamos, então, em primeiro lugar, ao considerar a moralidade, os padrões, o zelo de Paulo, considerar também o nosso coração. A nossa tradição, o nosso zelo, o nosso profundo conhecimento doutrinário, talvez possamos argumentar, isso não tem sido um modo de esconder a nossa insubmissão a Cristo como Senhor? Um modo de esconder a nossa rebeldia contra o Evangelho? A nossa oração deve ser: Senhor, abra os meus olhos, para que eu não seja esse falso religioso que acha estar tributando a Deus glória por meio de uma tradição religiosa, por meio de um zelo, mas que na verdade escondo pecados no meu coração, que são no fundo rebeldias contra Cristo como Senhor. Essa é a primeira coisa que nós precisamos considerar. A segunda é que Saulo é um pecador improvável de ser salvo. E nós precisamos também lembrar disso. Não consideremos ninguém como impossível de ser alcançado por Cristo. O Cristo que encontrou a Saulo, o perseguidor implacável, no caminho de Damasco, continua poderoso para salvar os piores inimigos da igreja, aqueles que são mais rebeldes contra o Evangelho. E talvez você sofre com alguém da sua família que é rebelde contra o Evangelho, que confronta a sua fé, e você talvez possa pensar que aquela pessoa é improvável de ser alcançada pelo Evangelho. Mas assim como o Saulo, o perseguidor, foi transformado pelo poder da graça de Cristo, pelo Evangelho de Cristo Jesus, qualquer outro pecador pode ser transformado. Continue orando e confiando. Continue fazendo aquilo que o Senhor te ordenou. Terceiro, lembre-se de cada vez que você fere a igreja de Cristo, você fere ao próprio Cristo. Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele assumiu a dor da igreja. Lembre-se de que cada pessoa que persegue e faz sofrer a igreja de Cristo, persegue e faz sofrer o próprio Cristo. E, infelizmente, alguns são intolerantes e rebeldes contra servos do Senhor, tratando-os com dureza, com implacável tirania, sem reconhecer que aqueles são servos de Cristo e que toda afronta contra um servo de Cristo é uma afronta contra o próprio Senhor. Nós precisamos considerar isso e amar a igreja de Cristo e defender a igreja de Cristo e orar por aqueles que nos perseguem, porque muitos dos seus eleitos estão entre os que perseguem. A prova é a conversão do apóstolo Paulo. Ele era um dos mais implacáveis perseguidores da igreja. E ele se tornou um servo fiel do Senhor Jesus Cristo, pela graça do Senhor. A segunda coisa que nós vimos aqui, a respeito da conversão, é que Cristo quebranta o pecador e o torna dependente da graça do Senhor. Do verso 6 a 9, o Senhor diz assim a Saulo: mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.
Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que fazer. O homem que saiu de Jerusalém cheio de autoridade, agora precisa ser conduzido pela mão, porque não conseguia ver um palmo diante dos seus olhos. Aquele que pretendia entrar em Damasco como um perseguidor implacável, agora entra cego, humilhado e dependente. Ele precisava encontrar com um daqueles que ele ia perseguir e depender dele para ser conduzido. Mais tarde o Senhor aparece a Ananias e diz para Ananias recebê-lo e orientá-lo na fé, e introduzi-lo na fé. Ananias era um dos quais, para os quais ele tinha carta para perseguir e levar preso a Jerusalém. Cristo não apenas interrompe os planos de Saulo, mas ele demonstra ele desmonta a sua autoconfiança para que ele seja salvo, para que ele encontre a graça salvadora. E aqui nós aprendemos algo imprescindível ao nosso entendimento a respeito da verdadeira conversão. A conversão envolve rendição ao senhorio de Cristo. Você não pode apenas recebê-lo como Salvador, sem compreendê-lo como seu Senhor. Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele logo teve a certeza de que alguém soberano estava lidando com ele naquela estrada. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o que ele ouviu foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ao ouvir: eu sou Jesus a quem tu persegues, toda a sua compreensão é abalada, porque ele achava que estava perseguindo os inimigos de Deus, mas agora ele descobre que ele era o inimigo de Deus. Eu sou Jesus a quem tu persegues, tu és o meu inimigo. O que ele considerava morto, o que ele considerava vencido, aparece para ele na estrada vivo e fala a ele, e dirige a sua palavra a ele. O homem que ele julgava ser amaldiçoado pelo Senhor, por Deus, porque tinha morrido numa cruz, e as escrituras do Antigo Testamento diziam, e Saulo conhecia isso bem, ele era aluno de Gamaliel, ele conhecia que maldito era todo aquele que morresse no madeiro. Paulo tinha essa perspectiva de Jesus. E agora ele descobre que aquele homem que ele julgava ser amaldiçoado era o Senhor glorificado que aparece para ele no caminho. A igreja que ele perseguia, agora ele descobre que pertencia ao verdadeiro Messias, revelado no Antigo Testamento. A experiência foi tão impressionante que não restaria qualquer dúvida de que ele havia encontrado com o próprio Deus, a quem ele entendia estar servindo. A conversão de Saulo não foi simplesmente transformar alguns comportamentos ou acrescentar Jesus à sua vida antiga. Eu sou um bom judeu, um bom fariseu, então vou acrescentar Jesus, vai fazer bem a minha fé. Não foi somente isso. Foi uma mudança completa, um abandono das suas convicções anteriores, para que ele pudesse viver uma nova vida com Cristo. Saulo recebe uma ordem muito clara do Senhor. E diante da ordem que ele recebe do Senhor, a sua primeira resposta é obedecer. O Senhor disse: levanta e entra na cidade e espera. Saulo levantou e, guiado pela mão, entrou na cidade de Damasco e aguardou o que o Senhor iria fazer.
O que a gente vê aqui, e é um padrão para a salvação, para a conversão, é que Deus frequentemente nos esvazia com a sua obra da salvação antes de nos usar para a sua glória. Saulo entra na cidade e durante 3 dias Saulo permaneceu sem ver, sem comer e sem beber. O texto apresenta aqui um homem completamente paralisado em seus recursos e no seu decurso. Ele sai de Jerusalém cheio de autoridade, cheio de convicções, com cartas na mão que o davam autoridade de perseguir e prender os crentes. E agora ele se encontrava em uma casa, paralisado e dependente da intervenção de um crente. O seu prestígio nada ajudou. As suas cartas não serviram de nada agora, não davam nem direção ou qualquer autoridade contra Cristo e contra o que Deus estava fazendo naquela hora. Os seus companheiros não puderam lhe devolver a visão. A única coisa que puderam fazer foi dar a mão e conduzi-lo até o centro de Damasco. E aqui nós vimos um homem que antes achava que estava vendo todas as coisas com a maior clareza, estava agora cego, fisicamente cego e dependente. E aqui, meus irmãos, a cegueira física de Saulo era claramente uma analogia da sua cegueira espiritual. De quanto ele estava cego e que a perseguição contra a igreja era por causa de sua cegueira. E é justamente quando ele perde a sua capacidade de ver fisicamente, é que Deus dá a ele a capacidade de ver espiritualmente. Deus o humilha, a fim de que ele aprendesse a depender inteiramente da graça de Cristo, aquele que anteriormente ele rejeitava. E aqui nós vimos um homem quebrantado, um homem humilhado na presença do Senhor. E essa é outra característica da verdadeira conversão. A verdadeira conversão, além de nos esvaziar de nós mesmos, de nos tirar toda a autossuficiência, ela produz profundo quebrantamento. Não há no texto qualquer tentativa. É claro que Lucas foi econômico ao descrever a narrativa. Ele economizou palavras, porque tinha muita coisa para escrever, certamente. Mas não há no texto qualquer indicação de qualquer tentativa de Saulo de justificar as suas ações diante de Deus. Saulo não tenta dizer: Senhor, eu achei que eu estava agradando o Senhor. Releva a minha ignorância, porque eu achei que eu estava fazendo bem. Ele em momento algum justifica o seu pecado, justifica o seu erro. Ele não negocia com Cristo. Ele não apresenta o seu currículo de fariseu, de um mestre da lei, de um conhecedor profundo das Escrituras, treinado aos pés de Gamaliel. Ele não apresenta nada disso a Cristo. Ele nem sequer preocupa-se em preservar a sua reputação. Porque a pessoa que encontra com Cristo, de fato, não está nem aí para a sua própria reputação no momento. O que ele quer é que a reputação de Cristo seja atribuída ao seu currículo. Essa é a preocupação de quem de fato encontrou com Cristo. Ele não está preocupado em se justificar ou apresentar quem ele era, ou qual é a sua história, mas ele está preocupado em que agora a justiça de Cristo, os atributos de Cristo, tudo o que vem de Cristo faça parte do seu currículo. Essa é a verdadeira preocupação. Saulo fica em silêncio. Saulo jejua e ora. E por 3 dias aguarda a resposta do Senhor. Ele estava em oração. E o Senhor fala com ele em oração. O Senhor diz a ele: olha, irá um homem até você, chamado Ananias, e esse homem vai te dizer como você deve proceder. O Senhor o orientou, o instruiu. Essas intervenções não são mais comuns. Elas fazem parte do antigo modo de Deus revelar-se. Hoje, o Senhor continua revelando-se a nós por meio da exposição da sua palavra, já revelada, escrita, firmada, e quando ela é exposta, quando ela é pregada,
nós ganhamos a compreensão de quem é Cristo e da sua vontade. Mas naquele tempo o Senhor usava esses modos extraordinários para falar com os seus servos. E naquele silêncio, Saulo, em oração, ouve o Senhor. O encontro com Cristo desmontou aquele homem arrogante. Além disso, desmontou as suas certezas e, acima de tudo, revelou a gravidade do seu pecado. Ele perseguia ao próprio Cristo. É claro que nem toda conversão acontece com esses sinais externos, nem toda conversão tem essas manifestações de confronto ou de um quebrantamento externo profundo, mas toda conversão envolve a perseguição de que nós estávamos errados diante de Deus, mesmo achando que estávamos certos, nós estávamos errados perante o Senhor e o Senhor está corrigindo as nossas perspectivas. O Senhor nos leva, especialmente, a renunciar à autonomia e a submeter-nos à vontade e ao governo de Cristo. Toda conversão verdadeira nos conduz à submissão a Cristo como Senhor. Aqui nós precisamos também fazer algumas aplicações para a nossa própria vida. Pergunte não apenas o que Jesus pode fazer por você, por causa da sua conversão, da sua salvação. Quando Ele te alcançou, não pergunte só o que o Senhor pode fazer por mim, mas especialmente o que Ele ordena que você faça. Aqui Saulo ouve a voz do Senhor e atentamente obedece ao que o Senhor ordena que ele faça. Saulo entra na cidade e espera. Saulo levantou, guiado pelos seus amigos, entrou na cidade e esperou. Obedeça à voz de Cristo. Segunda coisa que é muito difícil, é extremamente difícil, mas que é também extremamente importante para o nosso caminhar com Cristo. Não despreze jamais os momentos em que Deus expõe a sua fraqueza. Deus humilhou a Saulo no caminho. E Saulo não desprezou isso. Não despreze esses momentos em que Deus expõe a sua fraqueza e te humilha, porque eles podem ser o instrumento de Deus para destruir a sua autossuficiência e te ensinar a confiar em Cristo como Senhor. Não despreze. Não se sinta envergonhado ou humilhado porque o Senhor confrontou a sua fraqueza, te humilhou diante dos homens. Não se sinta envergonhado por isso, mas aproveite para reconhecer que você precisa abandonar sua autossuficiência, sua autoconfiança e voltar-se a Cristo como Senhor. A evidência do encontro real com Cristo não é orgulho espiritual. Saulo não chega agora, olha, eu já era bom, agora encontrei com Cristo, fiquei melhor. Não, em momento algum isso acontece. A evidência do encontro com Cristo não é orgulho espiritual, é humildade, é arrependimento, é quebrantamento, é obediência sincera. Esta é a evidência do encontro com Cristo. E que nós precisamos, mesmo como crentes, já andando com Cristo há muito tempo, nós precisamos tomar essa lição com seriedade. Porque alguns de nós, por causa de algum conhecimento teológico que adquirimos, ou por causa de alguma experiência na vida cristã, nos tornamos tão orgulhosos e achando que somos melhores do que os outros. Nos tornamos espiritualmente orgulhosos e esquecemos que Deus exalta os humildes, que Deus exige de nós quebrantamento, que Deus exige de nós submissão à sua vontade. Só há um Senhor na igreja, e esse Senhor não sou eu nem você. Esse Senhor é Cristo. Terceira coisa que nós vimos aqui a respeito da verdadeira conversão. Cristo usa a sua igreja para acolher e instruir o pecador convertido. Verso 10 a 17 diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias.
Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Depois de confrontar Saulo diretamente e profundamente, Cristo decide cuidar dele por meio da sua igreja, por meio de um discípulo, por meio daqueles que ele havia e que ele estava indo perseguir em Damasco. O Senhor poderia restaurar Saulo sem nenhuma mediação humana. Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pensar e imaginar. E ele poderia restabelecer a saúde de Saulo e conduzi-lo na fé sem depender de intervenção humana. Mas ele escolhe enviar Ananias. A graça que salva também insere o convertido na comunhão da igreja, na comunhão dos discípulos. E Deus graciosamente chama servos comuns para tarefas difíceis, muitas vezes. Ananias não aparece aqui como um apóstolo conhecido, a Bíblia não fala dele como alguém que tinha grande influência dentro de Damasco, mas aparece simplesmente como um discípulo. Ele não é um grande pregador ou um líder de destaque, ele é simplesmente referido por Cristo como um discípulo. E essa é a coisa mais importante. É assim que devemos ser conhecidos por Cristo, como seus discípulos. E também conhecido pelo mundo como discípulos de Cristo. Deus lhe entrega uma missão que exigia coragem, de procurar o homem que era conhecido por prender os santos, por prender os crentes. Ananias, é claro, apresenta a sua objeção com honestidade, com temor. Ele apresenta ao Senhor dizendo: Senhor, de muitos eu tenho ouvido que esse homem persegue os crentes em Jerusalém e que agora ele tem carta para nos perseguir aqui em Damasco também. Ele conhecia a terrível reputação de Saulo e ele sabia que encontrar-se com Saulo era um perigo real. Mas Deus o havia ordenado. Deus não o repreende, Cristo não o repreende por reconhecer o risco. O Senhor responde a Ananias mostrando o seu propósito. Ele diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Só obedece. Ananias então sai e ele vai até Saulo. E aí nós vimos como que a graça de Deus deve mudar a maneira como nós vemos as pessoas. A graça de Deus deve mudar nossa perspectiva a respeito dos outros. Ananias entra na casa, e ainda que anteriormente ele sabia que havia um perigo real, ele entra na casa, ele coloca as mãos sobre Saulo, e ele imediatamente se identifica com Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Imediatamente, somente confiou na palavra de Cristo e na obra que Cristo vinha operando na vida de Saulo, e ele imediatamente reconhece a Saulo como irmão. Essas palavras são extraordinárias, ainda que uma frase tão pequena: Saulo, irmão. É tão extraordinário porque agora o perseguidor é recebido como irmão. A igreja não nega o seu passado, nem o próprio Paulo nega o seu passado, mas aqui a igreja reconhece
a obra presente da graça de Deus na vida desse homem. Ananias não poderia chamá-lo de Saulo, irmão, com base na sua reputação, porque ele não tinha uma boa reputação. De fato, a reputação dele era tão ruim que quando Saulo decide ir para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, os próprios apóstolos não o recebem. Ele precisa da intervenção de um outro irmão, Barnabé, para introduzi-lo na comunidade de Jerusalém, porque a igreja tinha desconfiança quanto à conversão dele. Mas Ananias obedece a Cristo e diz: Saulo, irmão. Sim, Ananias não podia reconhecê-lo como irmão, com base na sua reputação, mas ele reconhece como irmão com base na obra de Cristo. Ele faz com base nas palavras do Senhor. E a igreja deve aprender a enxergar os convertidos não apenas pelo que eles foram. Nós, como igreja, vamos receber pessoas de todo tipo. E nós podemos receber criminosos. Nós podemos receber pessoas que tiveram um passado horrível, que tiveram uma vida pregressa deplorável. No entanto, nós devemos estender a mão para ele e dizer: bem-vindo, irmão, porque ele foi transformado pela graça de Cristo. Nós reconhecemos as pessoas não pela sua reputação, mas pelo que Cristo está fazendo na vida delas. Deus restaura o convertido por meio da comunhão e da palavra, por meio da comunhão com os irmãos e da palavra. Ananias explica a ele porque foi enviado, diz: olha, o Senhor me enviou para te recobrar as vistas e para que você fosse cheio do Espírito Santo. A sua missão tinha esses dois objetivos: que Paulo fosse curado e que Paulo fosse cheio do Espírito Santo, que ele recebesse o Espírito da promessa. O cuidado de Deus chega por meio da presença da igreja. O cuidado de Deus chega ao novo convertido por meio da presença da igreja. É a igreja servindo o novo crente, independente da sua reputação terrível do passado. Ela chega também por meio da palavra, por meio da verdade de Cristo e por meio do acolhimento da igreja. A conversão não pode conduzir pessoas ao isolamento. Quem é unido a Cristo é recebido no corpo de Cristo. Quem é unido a Cristo é também unido no seu corpo. O novo crente precisa, mais do que qualquer outra pessoa, de irmãos que o acolham, de irmãos que o instruam na palavra, que corrijam os seus erros, que orem com ele e por ele, e que caminhem ao seu lado na caminhada da fé. Aqui nós também precisamos fazer algumas aplicações práticas para nós. Como igreja, nós precisamos estar disponíveis para obedecer, mesmo quando a missão de Deus parece desconfortável ou arriscada. Às vezes o Senhor vai nos exigir coisas que parecem desconfortáveis, que parecem perigosas, mas nós devemos obedecer, nós devemos fazer. Há alguns lugares onde o evangelho precisa chegar, que é arriscado chegar. É arriscado ser gente, quanto mais ser crente em alguns lugares do mundo. Mas o Senhor nos ordena a ir e a pregar o evangelho. Então nós precisamos buscar do Senhor coragem para aceitar missões difíceis e fazer a vontade do Senhor, mesmo que ela seja desconfortável para nós. Segunda coisa, nós precisamos como igreja aprender a não aprisionar as pessoas ao seu passado, quando Cristo já demonstra estar operando e transformando a vida dessa pessoa. Nós não podemos aprisionar as pessoas na sua antiga reputação, mas nós devemos olhar para elas à luz do Evangelho e à luz da obra de Cristo que está sendo realizada na vida delas. Especialmente os novos crentes têm maus hábitos. Pessoas novas convertidas vêm com comportamentos que não são bons ainda. Mas nós precisamos entender e ajudá-los e corrigi-los, instruí-los em amor. E não aprisioná-las ao seu passado, mas ajudá-las a andar na nova vida. Esse é o papel da igreja. Nós vamos constantemente receber pessoas com mazelas e defeitos e
e vícios que precisam ser transformados, mas nós precisamos acolhê-los à luz da obra de Cristo em suas vidas. Terceiro, a igreja deve ser o lugar onde o pecador deve se sentir mais seguro. Não porque o seu pecado é acobertado lá, mas porque, ainda que o seu pecado seja duramente confrontado, lá ele encontra graça e perdão para caminhar na presença de Cristo. Nós não estamos defendendo que a graça é um amor com ingenuidade. Não é isso. Não é amor sem negar a realidade, sem negar a verdade a respeito da vida daquela pessoa. Mas é comunhão fundamentada na obra de Cristo. É certeza de que Cristo está transformando aquela pessoa. Os últimos 2 versos nos mostram a última verdade aqui. Cristo dá ao convertido nova vida, nova identidade e nova missão. Versos 15 a 19 diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E o verso 20 diz assim: E logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome. Cristo não salva Saulo apenas da condenação. Cristo salva Saulo para um propósito, para ele ser pregador, proclamador da salvação de Cristo Jesus. O pregador, o perseguidor será transformado num pregador. O perseguidor transformado num mensageiro. A boca que pronunciava sentenças e que pronunciava ameaças contra a igreja de Cristo, agora anunciará o nome de Cristo. Os pés que caminhavam ávidos por perseguir e prender os crentes em Damasco, agora atravessam as cidades e futuramente atravessaria as nações para proclamar o evangelho e formar novos discípulos. A graça dá a Saulo uma nova identidade. Saulo havia construído a sua identidade em torno da sua origem, da sua formação e daquele aparente zelo religioso que ele ostentava. Agora Cristo declara: este é para mim um instrumento escolhido. A sua identidade passa a ser definida pela escolha de Cristo. A sua posse, o seu propósito está no Senhor. O Senhor define quem agora é Saulo. Não mais um oficial do Sinédrio para executar sentenças do Sinédrio, mas agora um embaixador do reino de Cristo. Um embaixador do reino para proclamar as virtudes daquele que havia o tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. O convertido já não pertence mais a si mesmo, ele pertence a Cristo. Isso não diminui a sua pessoa, não diminui a sua dignidade. Na verdade, isso atribui real dignidade, porque a nossa dignidade não está em nós mesmos, mas no fato de que nós somos imagem e semelhança de Deus, e agora, especialmente pelo fato de que nossa imagem e semelhança de Deus é restaurada em Cristo Jesus. A nossa dignidade, na verdade, vem de Cristo. E aí, Saulo entende isso, a graça o alcançou, e a graça não o deixa confinado à sua experiência particular de conversão, mas ela transborda no seu testemunho. E isso, de fato, tem que acontecer. Toda conversão verdadeira é missionária. E às vezes nós até falamos com um certo deboche,
quando nós vemos um novo crente cheio de fé e saindo falando de Jesus para todo mundo, até para os postes, e às vezes ouvimos alguém dizer assim: ah, isso é fervor de novo convertido, logo passa. Que tristeza ouvir uma coisa dessa. Que tristeza ouvir algo assim. Porque toda conversão transforma o crente em um missionário, em alguém que deve proclamar as virtudes daquele que o libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nem todos recebem o mesmo chamado de Saulo, e não receberão. Saulo foi chamado para ser apóstolo, mas todos são salvos e chamados a confessar a Cristo, servir a igreja e tornar o evangelho e o nome de Cristo conhecido por palavras e por obras. E assim você deve ser alguém que proclama o evangelho de Cristo. E Saulo se tornou assim. E aqui, mais importante, é que nas palavras de Jesus para o apóstolo Paulo, naquele dia, através de Ananias, é que a graça não promete uma vida sem sofrimento. Cristo afirma: eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Saulo seria salvo, escolhido e enviado, mas também sofreria por causa do evangelho. Não era uma espécie de vingança de Cristo por Saulo ter feito a igreja dele sofrer. Não. Paulo estava sendo lembrado de que aquilo que ele fazia contra a igreja não cessaria após a sua conversão, porque outros continuariam fazendo com a igreja aquilo que ele anteriormente fazia, outros continuariam perseguindo a igreja. O Senhor estava lembrando a Saulo que o evangelho não é uma promessa de conforto permanente, é um chamado para seguir a Cristo e Cristo crucificado. O mesmo homem que causou sofrimento aos discípulos, agora aprende que era necessário sofrer por causa de Cristo. Novamente lembrando, isso não significa que Deus estava exigindo um pagamento pelos seus pecados, porque Cristo já era o único pagamento pelos pecados de Saulo, pela sua culpa. Isso significa a sua participação nos custos da missão, a sua participação na sua identificação e na sua conformidade com Cristo. Importa que sofras por causa do evangelho. Mas a nova vida, a conversão, torna-se visível na obediência de Saulo. Algo como escamas caem dos seus olhos, ele recupera a visão e ele logo, imediatamente, levanta e é batizado. O que é que isso significa? Eu agora me identifico com aqueles que eu perseguia. Mesmo tendo ouvido que se ele se identificasse com essa igreja, ele sofreria por causa do nome de Cristo. Ele levanta e se batiza e diz: eu agora me identifico com Cristo como Senhor e com a igreja que eu anteriormente perseguia. Depois ele se alimenta, recobra as suas forças. O texto descreve aqui tanto uma restauração física, mas especialmente a restauração espiritual, a restauração da vida plena no Senhor. O batismo torna público a sua confissão, a sua nova identidade, a sua nova identificação. Agora Saulo não pertence mais àquele grupo dos perseguidores. Ele persegue ao grupo dos perseguidos. Ele mudou de lado. E aqui nós vimos a graça invisível produzindo frutos visíveis na vida desse homem. Algumas aplicações para encerrarmos. Em primeiro lugar, a sua salvação não termina em você. Você não foi salvo por você mesmo, por causa de você mesmo. Deus te salva, em primeiro lugar, para a glória de Cristo, para o louvor da glória da graça de Cristo. Em segundo lugar, Deus te salva para o serviço do próximo. E essa é uma forma de você atribuir louvor e glória a Cristo. Segundo, não interprete os sofrimentos da vida cristã como uma prova de abandono divino. Não é. Na verdade, é uma prova da fidelidade a Cristo,
Porque Paulo mesmo disse em 1 Timóteo que todos aqueles que desejam viver piedosamente sofrerão perseguição. Terceiro, torne sua fé visível por meio de sua confissão. Se você já fez isso pelo batismo e pela profissão de fé, agora torne-a visível por meio da comunhão. Também torne-a visível por meio do serviço. Torne-a visível por meio da fidelidade e da perseverança na presença do Senhor. Atos 9 começa com Saulo respirando ameaças e termina com Saulo respirando uma nova vida. Atos 9 começa com Saulo perseguindo a igreja e termina com ele no grupo dos perseguidos. No início, ele tem cartas na mão, autoridade dos líderes e um plano de perseguição. Agora, ele está debaixo da autoridade de Cristo, cuidado pela igreja e preparado para anunciar o nome que antes ele perseguia. Antes ele odiava. Quem realizou essa transformação? Não foi a força de vontade de Saulo, não foi uma mudança gradual na sua opinião, não foi influência social, foi Jesus Cristo, vivo, glorioso, que entrou no seu caminho, que confrontou sua rebeldia, que quebrou sua autossuficiência, que abriu seus olhos, que deu uma nova visão. O texto nos ensina que nenhum pecador está fora do alcance da graça de Cristo. O texto nos ensina que nenhuma religiosidade substitui o encontro real, verdadeiro com o Senhor. Ele nos ensina que nenhuma conversão genuína preserva intacta a antiga autonomia ou autossuficiência. Ela destrói, na verdade. O texto nos ensina que nenhum convertido deve viver fora da igreja, que ele deve ser recebido pela igreja, acolhido e acompanhado. O texto nos ensina que nenhuma vida salva permanece sem propósito. Ele foi salvo para uma missão. Talvez você não seja um perseguidor como Saulo, mas enquanto você vive para si mesmo, você também está resistindo ao senhorio de Cristo. Talvez você não seja um perseguidor como Saulo, mas enquanto você tenta viver uma vida religiosa sem profundidade real, você é alguém que está em oposição a Cristo. Cristo hoje confronta a resistência dos nossos corações, mas Ele está pronto para receber até inimigos, para perdoar culpados, para abrir os olhos dos cegos espirituais e para transformar rebeldes em servos de Cristo, para dar uma nova vida, uma nova identidade, uma nova missão. Que Deus nos abençoe e derrame sua graça em nossas vidas. Vamos orar?